E aí, tudo bem? Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos Moita, sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar um pouco sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região sul aqui do nosso Brasilzão velho de guerra. O nível de chuva foi tão grande que o Rio Guaíba, em Porto Alegre, subiu quase 6 metros, causando a maior inundação em 83 anos. Lembrando que no século passado, a população do Porto Alegre não chegava a 1 milhão de habitantes. Hoje a população de Porto Alegre passa de 1 milhão de habitantes e o Rio Guaíba, implacável com a chuva, inundou Porto Alegre. Eu não gosto muito de politizar esse tipo de coisa porque pessoas morreram, animais morreram, o gado morreu, animais de estimação, bebês, hospitais alagados, enfim, uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Só que temos um detalhe aí, né? A gente sabe que a população do Brasil trabalha 6 meses para pagar os seus impostos em dia. E fazendo uma pesquisa básica na internet, a gente descobre que o estado do Rio Grande do Sul, desde 2023, arrecadou um pouco mais de 60 bilhões de reais em impostos. Foi um ganho espetacular em impostos. E uma inundação semelhante a essa, não nesse nível, não no nível que foi esse ano, mas em 2023 aconteceu essa situação e o Lula nem foi sobrevoar a área. Quem foi sobrevoar a área foi a Janja, que foi recepcionada da pior maneira possível e como deveria ter sido recepcionada. Olha a Janja enlajada aí, pessoal. Mas a gente tem que apontar aí a culpa do governador e das autoridades do Rio Grande do Sul, que não investiram em manutenção no sistema de diques, comportas e bombas, que fazem com que os danos sejam reduzidos nessa época de chuva e inundações. Todo mundo sabe que o governo do Rio Grande do Sul é um governo bomba, né? Quem governa o Rio Grande do Sul está prestes a receber uma bomba relógio, que pode explodir no colo de qualquer governador e desta vez explodiu no colo de Eduardo Leite, que foi reeleito governador do Rio Grande do Sul depois de um desastroso gerenciamento de pandemia, onde ele decidiu que a população deveria ou não comprar, fechou comércios, acabou com a economia do estado do Rio Grande do Sul, um estado maravilhoso, produtor, de um povo que trabalha e precisa que o dinheiro circule. Enfim, foi uma tragédia a gestão do Eduardo Leite. Infelizmente ele foi reeleito pelo povo gaúcho e aí está. Eu sei que a natureza é implacável, foi uma tragédia de proporções épicas. O Rio Guaíba subiu a quase 6 metros, inundando lugares inimagináveis em Porto Alegre. Mas nós temos que destacar que o Estado não investiu em infraestrutura corretamente. O sistema de bombas e diques que contém o Rio Guaíba em toda a extensão de Porto Alegre não estava com a sua manutenção 100%. Então vamos ver o que diz aqui o diretor de pesquisas hidráulicas da Universidade do Rio Grande do Sul. Nessa última enchente, o sistema de proteção não falhou. O sistema de proteção funcionou, mas teve vazamentos e aí foi necessário utilizar sacos de areia porque as comportas não vedaram corretamente. Mas ainda em 2023 se observou que as partes móveis das comportas do sistema estavam com dificuldades. E aqui as perguntas também são feitas, né? O poder público poderia ter resolvido? Parece que foi uma falha de manutenção, mas se teve a manutenção, como disse o prefeito, é estranho. Todos os indícios apontam o contrário, como o sistema não vedou a cheia. A comporta que deu problema no ano passado foi a mesma que rompeu nessa enchente. E eu lembro inclusive da cena
deles colocando sacos de areia na comporta em 2023. Então, qual seria a solução para não passar por isso mais uma vez? Tem mais de uma solução. A mais simples seria recuperar o sistema que existe, o muro da Mauá, que é um pedacinho, mas são 68 quilômetros de dique na cidade de Porto Alegre, incluindo diques internos e externos. E a Avenida Ipiranga faz parte do sistema de proteção, assim como algumas das principais avenidas e estradas da cidade foram construídas também como diques. Agora eles vão falar sobre dinheiro, né? O prefeito falou em 4 bilhões em drenagem. Isso resolve? Vai ter que repor todo o sistema que existe e colocar de novo todas essas comportas. As que apresentaram problemas precisam ser recuperadas e tem várias comportas, são 14. O sistema falhou por falta de manutenção. Mas isso nós temos que estudar depois e avaliar somente quando o sistema voltar ao normal. Muito bem. Já que é a vida do gaúcho, né? Essa nunca mais vai voltar ao normal. Essa é uma tragédia acontecida após 83 anos. A última, como eu já falei, foi em 1941. Eu gosto de dar exemplos como o americano lida com isso. Nós temos Nova York, a ilha de Manhattan, que é circulada pelo mar e pelo rio Hudson. E nela tem uma rua de nome icônico chamada Wall Street, que em bom e velho português significa a Rua do Muro. E o que significa a Rua do Muro? Wall Street é conhecida pela Bolsa de Valores, onde circulam todo o dinheiro das bolsas. Aquele ali é um centro financeiro estratégico em Nova York. E por que se chama a Rua do Muro? Porque no final da rua existe um muro, que é um dique que impede que o mar invada e acabe com a cidade de Nova York. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eles fazem para fazer a manutenção e a cidade de Nova York não ser destruída como foi o nosso querido Rio Grande do Sul. Aqui nessa reportagem eles falam sobre o projeto muito desafiador de proteger Nova York de uma inundação, né? Como blindar uma região que é na ilha, que é localizada a cerca de 2 metros acima do nível do mar. 2 metros é praticamente a altura de uma porta. Se você observar a batente de uma porta, tem 2 metros. E a pergunta que vem norteando as equipes de pesquisa de engenharia da cidade está reunida para propor soluções. O que precisaria ser feito em Nova York consiste em um dos mais complexos desafios ambientais e de engenharia que a cidade jamais enfrentou em Manhattan. Eles estavam pensando em aumentar a área territorial em torno da ilha, reduzindo a porção tomada pela água entre a ilha e a parte continental do município, que seria uma ampliação dessa área em volta da ilha de Manhattan. E essa área aqui que impede que toda a água do mar e do rio Hudson entre para a cidade. Então a ideia deles é empurrar a linha da costa da Baixa Manhattan cerca de 150 metros para dentro da água. O problema, no entanto, é que mesmo com toda essa operação, o projeto tem um prazo de validade. Se o nível do mar continuar subindo, essa proteção será eficiente até o ano de 2100. O que eu quero dizer mostrando essa reportagem para vocês? Que existe uma preocupação constante em Nova York para que o mar e a água do rio não invada a cidade, né? E seria muito interessante que os governadores do Rio Grande do Sul tivessem essa mesma preocupação. Pois bem, vamos dizer que o sistema de comportas e diques não suportem a quantidade de água do rio Guaíba. O governador tinha que, no mínimo, ter um plano para salvar as pessoas. Tinha que, no mínimo, construir um ponto alto na cidade. Eu não gosto muito de colocar essas imagens, mas no fim do vídeo eu vou colocar algumas coisas que mostram que essa enchente ficou parecendo um filme. Ficou parecendo cena do Titanic. E a previsão para a baixa das águas do rio não é animadora. Parece que a previsão de baixa do rio é lenta e as pessoas ainda vão ter que lidar com a espera
do resgate e da ajuda do Exército e da Marinha. E o Lula até agora não se mexeu de maneira contundente para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Ele devia imediatamente liberar Exército, a Marinha tem helicópteros de guerra que poderiam fazer esses resgates facilmente. Então não adianta, pessoal, vocês pedirem doações e fazer doações para o governo do Rio Grande do Sul. As doações têm que ser feitas para ONGs, para as empresas e para as pessoas que estão lá se matando para evitar que outras pessoas morram. É isso que a gente vê hoje no Rio Grande do Sul. E nós temos um presidente eleito pelo TSE, o Inácio, que vai em coletivas de imprensa e fica rindo quando a situação não é nem um pouco favorável. E a gente tem que botar também a culpa no governador do Rio Grande do Sul, que ao invés de se preocupar em ajudar a população, fica preocupado em trocar sua imagem de rede social, em trocar foto de rede social, onde ele tinha uma foto antes com uma camisa dando risada, depois ele colocou uma foto com um colete, com uma roupa da Defesa Civil, somente para sinalizar que ele está preocupado com a população, mas a ajuda pós a tragédia está sendo pouco eficiente. Também gravou um vídeo, colocou nas redes sociais um vídeo para dramatizar o pedido de ajuda, ligando pro Lula e pedindo ajuda pro Estado. Lula, tudo bem? Obrigado pelo retorno. E, presidente, é uma situação bastante crítica que a gente está vivenciando. Potencialmente pode ter resultados piores do que a gente viu no ano passado, porque além de já ter chovido muito, vai vir muita chuva ainda nos próximos dias aqui no estado. Eu falei com os ministros, Múcio, o ministro Pimenta, o ministro Valdez durante o dia, sempre muito atenciosos, mas eu preciso lhe dar assim, a noção de que é crítico e que nós precisamos de todo o apoio aéreo possível, assim, imediatamente, porque já são centenas de pessoas em várias cidades que estão em cima de telhado e vai continuar chovendo e vai continuar subindo o rio. As nossas aeronaves aqui do estado, os nossos helicópteros não funcionam nessa condição climática, são aeronaves menores, a aeronáutica que tem essa condição. Tem 2 aeronaves que já entraram em campo, a aeronáutica colocou, falei com o Múcio, já entraram em campo, mas a gente vai precisar de mais e assim, não dá para esperar muito, tem que ser o quanto antes, onde tiver para mandar para cá. Lhe peço toda a atenção nesse sentido, presidente. Eu sei que posso contar e preciso lhe dar assim, a noção de urgência mesmo, porque pode ser pior do que no ano passado, então tem que ser para já. Eu sei que o senhor a toda hora é demandado por situações como essa. Eu tenho tudo para acreditar que, infelizmente, pode ser mais grave do que as outras e precisamos de uma atenção urgente e imediata agora, presidente. Então, lhe peço essa atenção. Muito obrigado, hein? Obrigado, presidente. E colocou também nas suas redes sociais, isso é uma obrigação dele. Inclusive, ele teria que ter esse plano, como eu já falei, de pós-acidente para ajudar a salvar a população do Rio Grande do Sul. Muito bem, meus amigos, essas são as coisas que eu queria pontuar. Muito obrigado por ficar até o fim desse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência. Eu peço que você se inscreva no canal, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Coloque aqui nos comentários o que você acha dessa situação toda que o Rio Grande do Sul está passando. E agora eu vou colocar algumas imagens do que efetivamente está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até já. Caminhão do exército, já estão abaixo de água lá já. Só para avisar vocês que se acontecer alguma guerra, vocês estão fodidos, porque o exército foi passear. Porque o exército não tem coragem de entrar na água. Entraram e estão voltando. Enquanto isso, os jipeiros com o carro estão aí, ó, socorrendo o povo. Tá louco, velho. Olha, com 4 caminhões parados. Se liga. Estão indo embora. Olha quantas pessoas socorreram. Olha lá os caminhões cheios de pessoas. Olha lá. É isso aí que a gente tem que ter orgulho. Ó. E os jipeiros aqui, ó. Com carro. Os caras com os caminhões preparados, que é o sonho do jipeiro ter, ó. Tá louco. Que vergonha, velho. E olha, quem é que tá indo? Olha lá. Lá, ó. Meu, isso aqui é uma vergonha, cara. É uma vergonha, uma vergonha. Isso aqui, meu povo, ó.
isso aqui, ó. Sobre isso. E aqui é multado, aqui é quem paga a manutenção do seu próprio carro. Lá é funcionário, quem paga a manutenção é a gente. E quem tá aqui, ó. É isso aqui, é o povo salvando o povo. Atenção! Somos a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros! Se você me ouve, grite ou faça barulho!